Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, com muita alegria no coração, né? Bom dia, bom dia. Que a graça e a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, sustente a cada vida. Você, meu irmão, minha irmã, já prontos para o trabalho, outros se preparando, que Deus te abençoe e te sustente por todo o dia, por todo o trabalho, né? Graças a Deus, sempre gratos a Deus pela vida. A vida é um dom, é uma dádiva que Deus tem dado a cada um de nós. E nós gostamos de viver, né? Quando se fala em morrer, ninguém quer. Então, que possamos viver realmente, mas uma vida que reconheça que nós precisamos de Deus. E assim, com gratidão em nosso coração, em todos os momentos, para com esta graça de Deus. Deus te abençoe com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, mais uma vez, através de todo o dia, né, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, lembrando sempre que Deus que nos criou e tem trazido esta vida para o nosso coração. Bendito seja Deus, né? Vamos pensar na palavra de Deus mais um pouquinho, o alimento espiritual para a vida de cada ser humano. Temos alimentação natural, na qual extraímos dos alimentos a vitamina necessária para fortificar o nosso corpo, né? Então você toma a verdura, você toma tudo que nós temos, legumes, né? Tudo tem vida e logo aquilo que tem vida morre para que a sua vida seja fortalecida. Então que nós possamos comer o alimento espiritual, o qual também vem e torna-se vida em nosso coração por meio desta palavra de Deus, que é este alimento para nós, né? Isaías 43, no verso 10, disse o Senhor: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 13 e 14. Havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então vamos pensar nesta manhã, um povo para o seu nome, né? Conforme relatado pelo o apóstolo Filipe, que Deus veio tomar dentre os gentios para o seu nome. Pois bem, vamos deixar isso para daqui a pouquinho, nós voltaremos a este assunto, né? Dessa tomada do povo para o seu nome. Mas como nós sabemos, como lemos em Isaías, Deus dizendo: Eu vos escolhi para que saibais e me creais. Então, que possamos estar conscientes da escolha que Deus faz, Deus chama, né? O Senhor Jesus diz: são muitos os chamados. Então, Deus tem um chamado. Ele chama um povo. Agora, esse povo é para entender e é para crer. Quando ouve a palavra de Deus, ele entende. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem são minhas ovelhas? Estes são seus escolhidos, são seus chamados. Ouvem minha voz. Que voz? A palavra de Deus. Agora, de uma maneira, né, especial de como ela é, porque há muitos vozerios em torno desta palavra de Deus. Por isso,
estamos trazendo esclarecimentos escriturísticos para que cada um de nós possamos ser ajudados por meio da palavra de Deus, para que possamos entender e crer que quem é este Deus? Este Deus que é o nosso Criador. Então, já temos falado vários dias, né, sobre isso, e vamos continuar para que a nossa mente possa ser lembrada e relembrar e aprender com a palavra de Deus que nós temos um único Deus. E este Deus é o nosso Salvador, Ele mesmo, não primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa, nem terceira, mas o único Deus, o qual é Espírito. De Espírito ele torna-se homem para ser o nosso Salvador, e depois que ele morre para nos salvar, ele retorna como Espírito Santo para estar sobre o seu povo, né? Para assim ele mesmo ser o guia, ser o líder de cada filho e cada filha. Não é um líder religioso, não é liderado por uma religião, mas sim liderados por este próprio Deus. Por isso precisamos entendê-lo e crê-lo. Como ele disse, eu vos criei, né, e vos escolhi para que saibais que eu sou Deus, para que saibais, entendais e creais que ele sempre é o mesmo. Então, assim, nós vamos tomando posse da palavra de Deus e assim ela vai se tornando vida em nossa vida, a vida de Deus, né? Então, Deus se retratou, ele se mostrou como ele manifestaria quando o homem pecou, o homem caiu, o homem fez para si aventais, ou seja, ele fez vestimentas segundo o seu próprio pensamento. Então, isso nos relata em Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva coseram folhas de figo e fizeram para si aventais, ou seja, fizeram para si roupas para tapar as suas vergonhas, porque após o pecado, eles perceberam que eles estavam nus. Mas aquilo não serviu para Deus. E você continua lendo, você vai ver que Deus mesmo, ele faz vestes para os seus filhos. Então, cada filho de Deus, cada escolhido, cada eleito, cada chamado, ele usa o que Deus dá. Por isso é muito importante o esclarecimento da palavra de Deus aos nossos corações, para que tire de nós todo pensamento, para que tire a nossa cobertura, né, de folhas de figo, porque eles fizeram folhas de figo, cozeram e fizeram o avental para trazer cobertura. E aquela cobertura, nada mais, nada menos, é uma religião. Então, muitas vezes, nós tomamos uma religião para fazer uma cobertura espiritual para a nossa vida. E assim que Adão e Eva fizeram isso, Deus fez a cobertura dele, né, as túnicas, a sua vestimenta. Então, Deus tem para nós a sua vestimenta, que é da sua própria palavra, e tudo quanto ele faz. Então, tudo que nós precisamos da parte de Deus, ele tem para nós. Não é nós fazermos com o nosso próprio pensamento, com o nosso intelecto, nem com pensamento religioso de credos e dogmas, que aparentemente parece ser muito bom e ser de Deus, né? Mas isso não é a realidade que Deus quer. Então Deus cria, ele anuncia, ele salva, e quando ele nos toma, então ele nos coloca por testemunhas. Então Deus, ele tem toda a sua palavra para que ele possa esclarecer que ele é Deus e que ele é o nosso Salvador. Então, nisso, vamos falar sempre, né? Precisamos ter fé na palavra de Deus. Ter fé na palavra de Deus não é só dizer eu creio na palavra, porque muitas vezes nós a cremos em partes, né? Cremos picada, uma coisa aqui, outra ali, aquilo lá eu já não creio. Não, nós precisamos
ter uma totalidade da palavra de Deus. Uma totalidade, totalmente. Nada, nada, nada sem a palavra de Deus. Nós não podemos omitir, como disse o Senhor Jesus, nem uma vírgula, nem um tio desta palavra. Não pode ser omitido, não pode deixar de ser crida. Nós sabemos que há muitas pessoas que afirmam que a Bíblia é manipulada por um sistema religioso, e ela não pode ser, ainda que esse seja um pensamento faccioso. Dentro desta Bíblia você não encontra contradição, você não encontra nada de errado. Quando o homem vê algo de errado, o errado não está na palavra de Deus, o errado está no homem. Então ele nunca poderá crer que é a palavra de Deus, e se ele não crê, sempre ele vai achar defeito e colocar alguma coisa. Mas para os filhos de Deus, Deus manifesta a sua palavra, ele esclarece, e ela traz a vida de Deus para a nossa vida. E é tudo isso que nós cremos, e essa é a verdade de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que simplesmente precisamos é tomar a palavra de Deus e crer. Então, Deus prefigurou, trouxe representações de como ele faria um plano de salvação, de como ele manifestaria. Então, nós sabemos que no Velho Testamento, Deus ordenou a Moisés para que Moisés falasse ao povo que eles matassem um cordeiro, e aquele cordeiro seria de alimento para eles, e o sangue do cordeiro era para eles aplicar na porta. Isso Deus estava livrando Israel da escravidão egípcia. Se você toma Êxodo capítulo 12, você vai ver isso bem ali, quando Deus estava tirando o seu povo Israel de dentro daquele sistema político e religioso. Você pode perguntar, mas sistema político, tudo bem, quem governava eles era Faraó, era o governo do Egito, mas por que sistema religioso? Então você vai ver que quando Deus mandou eles tomar o cordeiro, Deus disse que ia ferir o Egito com morte e os seus deuses, então seja a religião deles também. Então o Egito representa mundo e religiões. E Deus mandou matar o cordeiro que representava Jesus Cristo, para também libertar o seu povo das garras de Satanás, do sistema religioso e mundano que ele traria através de seu Filho Jesus Cristo. Deus estava prefigurando já isto ali. Então, por isso, nós encontramos, quando Jesus nasce e começa o seu ministério, ele é apontado como o Cordeiro de Deus. Aquele que seria o sacrifício para santificar e purificar e perdoar os nossos pecados, trazendo assim então a salvação de Deus para o nosso coração, né? Então, no livro do Atos dos Apóstolos, ficou um relato muito interessante, que o apóstolo diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então nós olhamos lá o sangue do Cordeiro. E aqui nós sabemos que a igreja foi comprada outra vez com o sangue do Cordeiro, ou seja, com o sangue de Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo está relatando que é o sangue de Deus. E como já falamos, se você olhar dentro da Bíblia, Deus é Espírito.
Espírito não tem sangue, né? Então, como é que pode o Espírito sangrar? Não, ele prometeu que seria Deus conosco, ele seria Emmanuel. Então você vê, quando ele nasce, ele se torna o Cordeiro. Quem era aquele homem? Ele era Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual derramou seu sangue, mas ele era filho? Por que ele era filho e você está dizendo que ele é Deus? Porque a Bíblia disse que ele seria chamado filho. Traduzido, aquele filho que é Emmanuel, é Deus conosco, ou seja, aquele que no princípio estava com Deus, que era Deus, agora se tornou carne e habitou no meio de nós. E o seu sangue foi derramado em favor de cada um de nós. Para que isto? Para que, como ele tirou Israel, a sua nação, de dentro do Egito, e os transportou até a Canaã, então agora Deus tira um povo do sistema mundial, sistema religioso, estabelece esse povo em seu nome. Agora, por que em seu nome? Porque é nele que ele congrega o povo, não é debaixo de um sistema religioso, né? O Senhor Jesus disse: muitos virão em seu próprio nome e o aceitarão. Então já havia muitos ali com nome de religiões, fariseus, saduceu e outros, mas não puderam aceitar Deus de uma forma humana, trazendo um nome para eles. Então, quando Deus manifesta para nós e traz um nome de salvação, um nome pelo qual devamos ser salvos, porque não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, e este nome é o nome do Deus eterno, todo-poderoso, como um homem. E este nome fica estabelecido porque é um trabalho que Deus está fazendo com seu povo. E está chamando o povo para o seu nome. E este nome que ele manifestou humanamente, nome de salvação, é Jesus Cristo. Então, logo nós encontramos que este Jesus, quando ele nasceu, o anjo disse, nasceu em Belém, Cristo Senhor. Então, em seu ministério, ele foi Jesus, caminhando sobre a terra, ensinando o amor, ensinando o evangelho. Quando ele morre, ele é elevado à destra de Deus, ele disse, todo o poder me dado no céu e na terra. Então nós vemos a junção, a união simples do Espírito Eterno, o grande Criador, o nosso Pai, se unindo a um corpo físico, terra, que ele criou através do ventre de Maria. Então ali estava um homem à nossa semelhança, e nós vemos o Espírito de Deus vir sobre aquele homem e pousar sobre ele e habitar nele, para mostrar-se Deus, revelando-se em carne humana e dando a conhecer ao seu povo. Então ali estava aquele corpo morrendo por nós, comprando esta igreja de Deus. Deus comprando uma igreja com seu próprio sangue, através das veias de Emmanuel. Então assim Deus vem falando e anunciando e se declarando ao seu povo para tomar um povo para o seu nome. E como é que nos tornamos um povo para o seu nome? É simplesmente aceitar uma igreja, uma denominação? Estar debaixo de um espírito religioso? Não, não. Precisamos tomar Deus em sua palavra e crer nela, e assim nós vamos entender que nunca houve um Deus antes de nosso Deus, e depois dele nenhum se formará. E nenhum se formou, nem se formará. Então foi criado 3 pessoas da Santíssima Trindade, criando deuses após o nosso Deus. Ou seja, o que é criar esses deuses? É fazer um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, além do nosso Pai Celestial, que já existia e que é Deus. Então ele tem a sua forma, a sua manifestação.
para se declarar ao seu povo, manifestar e assim chamar este povo ao seu nome. Então ele se torna humano, vamos repetir, né? Ele se torna homem, como homem era Deus, a salvação. Deus caminhando com seu povo. Então Deus traz um nome de salvação e este nome é humano, é nome Jesus. E através deste nome Jesus, nós obtemos Deus. Por meio de credos e religiões? Não, por meio de Jesus Cristo. Mas ele está na igreja, não, ele está em sua palavra. A fórmula de ser ensinado e batizados em nome da Trindade, ou seja, de 3 pessoas, de Pai, Filho e Espírito Santo, que nem o nome é usado apenas o título. Deus não pode trabalhar dentro disto. Isto é simplesmente o pensamento humano. Então Deus manifesta e ele traz um nome. Dentro deste nome, quando você aceita e você o crê, então você toma ele através do seu batismo, e esse batismo, que é o fundamento da vida cristã, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você arrepende e é batizado em nome do Senhor Jesus, então está sendo invocado sobre você este nome de salvação. Por quê? Porque é através deste nome que nós recebemos o perdão para os nossos pecados. E recebendo o perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus, então este nome está sendo invocado sobre cada um de nós. Quando você então é batizado em nome do Senhor Jesus, se torna um cristão, você é nascido de novo, você é cheio do Espírito Santo. Então, sendo cheio do Espírito Santo, você se torna este Filho de Deus. Você tem invocado sobre você o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então agora você faz parte de um povo que Deus veio tomar dentre os gentios para o seu nome. Ele não veio tomar religiões, ele não veio tomar credos nem dogma, ele veio tomar um povo. Então um povo em particular é uma pessoa, é um indivíduo. Então Deus fala com você como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Que possamos ouvir a voz de nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o grande Deus eterno manifestado de uma forma humana para salvar o homem. Que possamos crer e entender isso, conforme a palavra de Deus, segundo o propósito que Deus tem em sua salvação para com cada filho. Cada filho ouvirá a voz. Você pode dizer: irmão, eu não creio nisso. Não tem problema, meu irmão. Não tem problema. Mas se você pode crer, é o melhor que você faz. Porque a salvação que nós temos, ela está dentro desta palavra. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Deus. Então isso alcança corações que creem. Porque o Senhor Jesus disse: todo aquele que crê será salvo. Então é necessário que nós creiamos nesta palavra. Caso contrário, se não crermos, já estamos condenados. Que Deus nos ajude a descobrir que nós somos chamados pelo seu nome e tomamos o seu nome, assim possamos obter a vida eterna em nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus me ajude e que possamos juntos, unidos em fé, nesta mesma palavra, formando este corpo de Cristo, qual é a igreja dele, que ele comprou com seu sangue e que ele comprou para o seu nome, que é este povo para o seu nome, e que assim ele possa nos congregar nele, em sua palavra, por toda a eternidade. Deus te abençoe. Que a graça de Deus repouse sobre o seu coração,
tenha um bom dia abençoado na presença de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e tenha um bom dia. Deus abençoe a irmã Verônica, irmão Hudson. Deus abençoe também a irmã Ana Cláudia. Que a graça de Deus seja convosco em vosso lar, no trabalho, em todos os lugares. E todos os demais irmãos que porventura estão ouvindo, o meu abraço e Deus te abençoe em todo o seu afazer. Até amanhã, se Deus quiser.